Bom, pessoal, dando continuidade aqui à nossa leitura do Raimundo de Farias Brito, né? No último vídeo, Farias Brito fala sobre a crise moderna, né? Sobre essa falta de valores que a gente consegue ver, né? Na nossa sociedade, que eles derrubaram o mundo antigo para instaurar um novo mundo de liberdade, igualdade e fraternidade, mas não deu certo, tá? Então, nessa parte, ele vai falar sobre novas tentativas de fazer o mundo um lugar melhor, né, pós-revolução, que também não deram certo, tá? Que ele identifica como o positivismo de Comte, o individualismo de Spencer e o socialismo de Marx, tá? Então vamos lá, vamos para a leitura. Tentativas de solução. Parece que todos os esforços para resolver os problemas da sociedade foram em vão. A Revolução Francesa, por exemplo, trouxe muito sofrimento e derramamento de sangue, mas não resolveu os problemas. Diante disso, surgiram novas ideias para tentar organizar a sociedade de forma melhor. 3 sistemas se destacaram, atraindo os pensadores mais brilhantes: a ditadura científica de Augusto Comte, o individualismo de Herbert Spencer e o socialismo coletivista de Marx. Cada um veio de uma inspiração diferente. Comte se baseou na matemática, Spencer na biologia e Marx na economia. Então vamos começar por Comte e o positivismo. A ideia de Augusto Comte é como um sonho impossível. Ele queria acabar com a confusão nas ideias das pessoas e criar uma sociedade nova, destruindo o sistema antigo que misturava igreja e feudalismo. Para ele, ciência, principalmente a física e a matemática, deveria guiar a sociedade, substituindo a religião. Mas essa visão acaba sendo ateísta, sem Deus nem reis, o que leva a um sistema onde só a força manda. Negar Deus para Comte é negar a moral, transformando a sociedade numa máquina fria, onde o poder é tudo. No começo ele dizia que o homem deve ser explicado pelo universo, como se fosse apenas uma pequena parte dele. Mas no final mudou de ideia, e disse que tudo deve girar em torno do homem e dos seus sentimentos. Mesmo assim ele continuou negando Deus, mas criou uma religião estranha, onde a humanidade é adorada como se fosse Deus. Essa religião tem um culto ao altruísmo, ideias de uma trindade esquisita, o grande ser, o grande meio e o grande fetiche. E até utopias como adorar a mulher ou imaginar uma virgem mãe. Essa religião de Comte é cheia de contradições e não conseguiu acabar com a confusão mental que ele queria resolver. No Brasil, o positivismo de Comte até influenciou o governo, mas acabou criando um sistema autoritário, mostrando que suas ideias não funcionam na prática, né? Então o positivismo é muito forte no Brasil, tá? Aquela frase na bandeira ordem e progresso é de cunho positivista, ok? Então o positivismo, cara, é o cientificismo, né? Quando a gente fala positivismo as pessoas não entendem, né? Elas acham que é algo de ser positivo. Não, positivismo a gente poderia entender melhor como cientificismo. A ideia de que a ciência vai trazer a ordem e o progresso, tá? Eliminando qualquer tipo de debate político, ideológico ou religioso, porque essas coisas elas não são verificáveis com o método científico, de fato, né? Então, o Comte dizia que tinha que acabar com tudo isso e focar só na ciência, tá? Mas ele mesmo criou uma religião, que é a religião da humanidade, né? Onde ele cultuava cientistas, idolatrava a mulher, né? Bem esquisito, tá? Mas, segundo aqui Farias Brito, né? Não deu certo. Agora vamos ao individualismo de Herbert Spencer. A teoria de Herbert Spencer é mais uma ideia filosófica do que algo prático. Ele via a sociedade como um organismo parecido com o corpo humano. Para ele, a economia é como um sistema digestivo, que alimenta o organismo enquanto o governo é como o cérebro, que coordena tudo. A política seria como as partes do corpo que lidam com o mundo exterior. Ele dizia que a sociedade tem sistemas de produção, distribuição e regulação, assim como o corpo humano. Mas Spencer criou o termo superorganismo para falar da sociedade, que seria diferente de um organismo comum. Para ele, a sociedade existe para melhorar a vida dos indivíduos, e não o contrário, como pensam os socialistas. No corpo, as células servem ao todo, na sociedade, o todo serve às pessoas. Essa é a base do individualismo de Spencer. Ele acreditava que a sociologia, o estudo da sociedade, deveria ser tratado como a biologia, usando métodos científicos. Alguns exageraram suas ideias, como Alfred Fowler, que dizia que uma nação tem um sistema nervoso formado pelos cidadãos.
Muitos livros sobre sociologia surgiram, mas, no fim, são só especulações. Essas ideias não mudaram os governos nem influenciaram os políticos. Como Tobias Barreto disse, a sociologia é uma ambição grande, mas difícil de realizar. No máximo, ela é só um novo nome para as ciências sociais que já existiam, tá? Inclusive eu falo sobre Herbert Spencer no meu curso, né, na parte de sociologia, e o Herbert Spencer, ele dizia que, por exemplo, os fracos, os pobres, eles devem deixar de existir, né? Porque quem sobrevive é o forte, né? Então, se as pessoas são pobres, se as pessoas não conseguiram se adequar ao sistema capitalista, né, o governo não deve ajudar, porque ele estaria indo no caminho do fracasso, né? Então, os fracos eles têm que passar e os fortes sobrevivem, tá? Aquele conceito de biologia aplicado aqui na sociologia, né? O que vai culminar também no bigodinho lá da Áustria, tá? O Spencer ele vai influenciar bastante isso, tá? Terceira tentativa aqui, o socialismo coletivista de Marx. O socialismo de Marx é a forma mais influente de socialismo moderno. Lembrando, tem vários tipos de socialismos, tá? Não é só Marx, ok? Mas o do Marx, né, como apresenta o caráter científico, acabou se destacando mais. Ele se apresenta como científico, como se fosse a continuação das ideias de Darwin e Spencer sobre a evolução, mas aplicada à sociedade. Enrico Ferri, um seguidor de Marx, diz que o socialismo é a evolução natural das instituições e que a luta de classes é como a luta pela existência de Darwin, mas entre grupos e não indivíduos. Spencer e outros discordaram, dizendo que o socialismo não tem nada a ver com suas ideias. Para Marx, tudo na sociedade depende da economia. No sistema atual, que ele chama de burguês, há uma divisão clara. De um lado, os capitalistas, que têm tudo, e de outro, os proletários, que trabalham duro ou passam fome. É como um banquete onde poucos pegam toda a comida, deixando a maioria com nada. Os socialistas dizem que, para resolver isso, é preciso destruir o sistema atual e reorganizar tudo. Marx quer um Estado forte que controle a produção e a distribuição de riquezas, acabando com a propriedade privada. Isso é o coletivismo. Já outros, como Bakunin, querem acabar com o Estado e criar uma sociedade onde todos decidem juntos, sem autoridades, numa ideia chamada anarquia. No sentido comum, anarquia é confusão e desordem, como uma guerra civil. No sentido técnico, seria um acordo livre entre as pessoas, sem governo. Mas essa ideia é impossível de alcançar. O anarquismo, com seus atos violentos, é mais um sinal de desespero do que uma solução real. Já o coletivismo de Marx é mais sério. Ele escreveu Capital, um livro que os socialistas veem como uma grande obra científica. Para eles, a revolução é inevitável, porque o sistema atual não resolve os problemas da humanidade, como a miséria. No coletivismo, todos trabalham para o Estado e o valor das coisas é baseado no trabalho, não no mercado. Isso levaria a 3 resultados. Primeiro, os trabalhadores tomariam poder acabando com a divisão entre ricos e pobres. Segundo, a igualdade e a fraternidade se tornariam reais, com todos trabalhando juntos. Terceiro, a história seria explicada pela economia, garantindo que todos tenham o suficiente para viver. O Partido Socialista, organizado por Marx e outros, cresceu na Europa, agitando trabalhadores. Eles acreditam que, como são a maioria, têm a força para mudar tudo, mas essa revolução seria ainda mais radical que a Revolução Francesa, podendo causar um caos enorme. Marx é ótimo em criticar o sistema atual, mostrando seus defeitos, mas não explica como construir algo novo. Enrico Ferri diz que os socialistas não precisam prever todos os detalhes, porque a nova sociedade vai surgir naturalmente, como parte da evolução. Mas isso é vago. Como destruir algo que levou séculos para ser construído sem saber o que vem depois? Ferri confunde ideias utópicas com metafísica, mostrando o quanto ele é influenciado pelo materialismo, que rejeita tudo que não é físico. Essa visão materialista é o problema, ela nega a moral e os ideais, focando só no que é material, o que não resolve a crise da sociedade. Agora ele vai falar, né, sobre a ineficácia dessas tentativas de solução, tá? Ele apresentou as ideias e vai apresentar agora realmente a grande crítica, tá? Das 3 tentativas de resolver o complicado problema de reorganizar a sociedade, a mais ambiciosa é sem dúvida a de Augusto Comte, né, o positivismo ou cientificismo. Basta ver que ele queria começar pela ciência e falar só em nome dela. Para ele, a ciência deve regular tudo, então as sociedades deveriam ser reorganizadas com base nela.
Isso soa definitivo em teoria, mas não há como discordar de algo tão abstrato. Mas se olharmos mais perto, tudo se desfaz como fumaça. Afinal, o que é ciência para Kant? O positivismo. E o que é positivismo? A visão materialista do mundo, onde primeiro a teologia é negada, segundo a psicologia é eliminada, né, a questão da alma, virando só um capítulo da fisiologia. Terceiro, as ciências sociais e políticas viram sociologia, dividida em estática e mecânica das sociedades, né, que são os termos aí do positivismo. Usando até termos da mecânica física, é o materialismo invadindo o mundo moral, né? É o materialismo científico invadindo o campo moral. Mas, ao tentar construir uma nova sociedade, Kant elogia o sistema católico feudal, que ele vê como a maior obra da mente humana. Ele tenta copiá-la no seu sistema, mas exclui as ideias principais. Quais eram as bases do sistema católico feudal? Deus e a alma. Kant nega Deus porque o positivismo rejeita a teologia. Ele nega a alma porque rejeita a metafísica. Então, o sistema positivista é o mesmo que o católico feudal, mas sem as ideias. Leis, hierarquias, orações, culto, dogmas e até o poder absoluto do Papa são copiados, menos o mundo ideal. Em vez das velhas ideias católicas, o que ele oferece? Algo novo, adorar a humanidade no mundo e dentro dela a mulher. Assim a natureza inteira, com os seus mundos infinitos e sua grandeza, é ignorada, e o homem acaba adorando a si mesmo. Tudo porque Kant só via o mundo como algo mecânico, quando o natural é entender que tudo existe como obra da razão. Isso não precisa de mais crítica, mas vale perguntar, poderia o materialismo influenciar mais que isso? Né? Agora ele vai falar aqui sobre Spacer. A teoria do Spacer não é exatamente para reorganizar as sociedades, mas para explicar como elas já são, usando métodos das ciências naturais. Ele não tem objetivos práticos, nem se preocupa com reformas radicais. Suas ideias se encaixam no sistema atual dos países desenvolvidos, embora ele também fosse influenciado pelo preconceito da época, que era rejeitar as religiões. Vamos agora ao socialismo coletivista. O novo socialismo, para se diferenciar dos reformadores românticos que sonham com um paraíso onde todos são felizes, adota o nome pomposo de socialismo científico. Hoje, falar em ciência é quase o mesmo que falar em materialismo. Seria melhor os socialistas dizerem logo socialismo materialista, assim ficaria claro e honesto. No século XVIII, a França viu a maior propaganda materialista da história. A física e a química tinham sido criadas, e as matemáticas cresceram muito. Quem não era físico, químico ou matemático não era considerado sábio. Naturalmente, tentaram explicar até os fatos morais com essas ciências. Daí veio a enciclopédia, que organizou o materialismo de forma sistemática. O materialismo dominava tudo, incluindo a política, e os escritores franceses se inspiravam nessa visão para pedir uma reforma radical da sociedade. O resultado foi a Revolução Francesa. Agora, com o avanço das ciências naturais, o materialismo ganha um novo fôlego, invadindo a biologia e a antropologia. Usando as teorias de Darwin, explica a origem dos animais e do homem como algo puramente mecânico, sem nenhum propósito racional na natureza. Esse pensamento passa para a sociedade, transformando o socialismo em coletivismo, onde as pessoas viram máquinas que produzem e consomem riqueza, destruindo o individualismo e sem espaço para a liberdade. Uma nova escola política surge, ameaçadora, e os escritores, como no século XVIII na França, mas agora no mundo todo pregam revolução e a destruição total do sistema atual. Será que sempre que o materialismo ganha força e domina as massas, ele leva a uma revolução? Para responder isso, vamos olhar mais de perto o lado moral do coletivismo. O socialismo moderno é abertamente materialista, sua base é a visão materialista da história. No materialismo, o único princípio lógico para guiar as ações é o interesse. Se o mundo é só uma máquina, onde tudo se explica mecanicamente, e o homem é outra máquina que acaba na morte, o lógico é cada um viver o melhor possível, pensando só em si mesmo. Por que eu me importaria com todo se minha vida é curta e não faço parte eterna da evolução do universo, né? Essa é a mentalidade do homem hoje, né? É o individualismo brutal, né? Se não existe Deus, não existe nada, eu vou tentar viver da forma aí mais individualista possível, né? Ganhar dinheiro, comer mulher, enfim. Essa é a mentalidade do homem hoje, né? Que já vem dessa época aqui. Se o mundo é uma máquina dominada pela força, sem moral, o natural é cada um tentar ser o mais forte, perseguindo, destruindo ou pressionando os outros.
Que importa se tudo acaba na morte e não há responsabilidade real, né? A força é o que manda, então o dever é expandi-la para dominar tudo. Aplicado à sociedade, isso leva à guerra, como Hobbes disse, o homem é lobo do homem. Os materialistas, sentindo o perigo dessa visão brutal, tentam disfarçar mudando o interesse do individual para o coletivo. Sim, dizem, o interesse é a base da moral, mas deve ser coletivo. Os socialistas vão além, o indivíduo existe para a sociedade, e todos devem agir para o bem comum. Mas transferir o interesse para o coletivo precisa de um princípio maior, que contradiz o materialismo, né? Isso já mostra que o materialismo não funciona. Por que eu devo respeitar os outros ou trabalhar para o bem de todos? O interesse sozinho não explica. A organização social depende de ideias que o materialismo não consegue criar. Os socialistas científicos não entendem isso e insistem na visão materialista da história, achando que estão alinhados com a ciência moderna, como diz Charles Grady. Eles seguem ateus como Bauer, Strauss, Feuerbach e Renan, e aplicando ateísmo na prática. Bebel dizia aos socialistas: toda a ciência moderna trabalha para nós. De fato, os cientistas ensinam, mas os trabalhadores praticam operando as máquinas. Por que eles deveriam ser escravos miseráveis? Se a ciência transforma as indústrias e diz que tudo é matéria e só a força importa, por que sofrer? Se Darwin prega que o mais forte vence para progredir. Não faz sentido ficar humilhado. É preciso reagir e tomar o poder. Esse grito surge naturalmente dos trabalhadores e, dada a situação moral atual, era esperado. Tá? Esse ambiente revolucionário, né, socialista que existia na época aqui do Farias Brito. Tá? Como observa Charles Grady, não são leis policiais ou fundos de ajuda que vão parar a propaganda por um Estado coletivista e ateu, que destrói a propriedade privada, a família e a pátria. Para vencer esse mal, precisamos renunciar ao materialismo na vida, que é uma ferida profunda na nossa sociedade, se espalhando dos ricos para os operários, tá? Então essa foi mais uma parte aqui, né, do texto dele. Na próxima eu vou falar sobre o ponto de vista do Farias Brito e como resolver de fato essa questão do materialismo.